Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar de detalhes do capítulo 1084 de One Piece. Um dos capítulos mais politizados da obra, né, porque teve muita mutreta, muito esqueminha, muita jogada safada aqui por debaixo desse capítulo, e a gente vai destrinchar isso daí também ao falar dele, beleza? Lembrando que eu não posto aqui imagens por questão de direito autoral, então abre numa página paralela esse capítulo e vem acompanhando o recap comigo, beleza? E lembrando também que a gente tem aí o cupom da Rox Energy com 10% de desconto, Nerd Metal menos 10, tudo junto. E vai ajudar bastante aí o canal e vocês também economizam 10% de desconto, beleza? E também a gente tem aí o cupom da Shopee, que eu tô sempre deixando aí nos vídeos e postagens e tal, beleza? E se vocês comprarem qualquer produto aí pelo link da descrição, você vai estar ajudando o canal, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui, primeiramente queria pontuar a capa, né? Que eu já fiquei um bom tempo falando da capa lá, né? Durante a leitura do mangá. Mas eu queria pontuar aqui um detalhe da Perona, né? Que ela tá ali numa uma espécie de... Não sei se chega a comentar, né? Mas ela tá com uma espécie de piscininha de criança ali, uma boiazinha. Que tem um mastro, né, cara? E tá de cabeça pra baixo, ela usa como se fosse a sombrinha dela normal, né, cara? Achei bem curioso esse negócio aí. Bom, só isso mesmo, porque o resto a gente já degustou bastante, vai. A gente já degustou bastante já dessa capa aí. Mas beleza. Aí falando sobre o conteúdo do mangá, né? A gente começa aqui com o Sabo. E o Sabo encontra a Jorbone, né? Na verdade é meio que a Jorbone que encontra ele, né? E ele tá derrotando ali alguns guardas de Marijoa e tal. Ele tá atrás da chave pra soltar lá os escravos e tal, né? E acontecem umas paradas interessantes aqui, né? Porque a Jorbone, ela também veio por causa do Kuma, né? E ela deixa, né, o pessoal ali dos revolucionários pegarem o Kuma, né? Resgatar ele, até porque ele ficaria bem mais seguro com os revolucionários, né? Mas algo interessante que a Jorbone comenta aqui é que ela fica meio triste, né, com a possibilidade de não ter o que fazer pra salvar o pai dela, né? Isso é o que a gente ainda não tinha pensado sobre isso, né? Ela foi pra Egghead, atrás do Vegapunk, pra ver se tinha um jeito lá de trazer o verdadeiro Kuma de volta, né? Mas ela tenta explicar, né, que se não fosse possível, ela ia ter que fazer alguma coisa. Só que essa coisa ela não consegue falar porque o Sabo tem que pegar ela ali, pensar rápido, né? Pegar ela ali e se esconder por causa dos guardas que estavam passando, né? Então, assim, o que será que a Jorbone pode fazer pelo Kuma se não tiver outra forma de salvar ele, né? Se não tiver como salvar o Kuma, né? Será que ela daria um fim no próprio pai, tá ligado? Pra que ele não vivesse sob tortura pra sempre? Seria meio pesado, né? Meio bad vibes aí. Talvez matar ele de velho, né? Com os poderes dela e tal. Sei lá. Bom, algo interessante também logo na sequência, né? Enquanto eles estavam escondidos, são os guardas, né? Que eles estão ali falando que o número de guardas ali diminuiu, né? Claro que em parte isso tem a ver com o Sabo, né? E talvez até a própria Jorbone tenha derrubado vários deles ali. Mas algo interessante foi eles comentando ali que os guardas diminuíram também, né, de número, porque parece que alguns deles viram alguma coisa que não deveriam ter visto, né? Um guarda comenta isso, né? Algo que eles não deveriam ter visto. Isso faz um paralelo direto com o que rola com o Rei Cobra, né? Porque provavelmente esses guardas estavam, sei lá, de pronto em algum lugar, né? Tava ali de guarda em algum lugar. E de repente eles viram o In passando, tá ligado? E aí já era, tá ligado? Os caras tem que ser descartados. Ninguém pode saber da existência do In, com exceção de algumas pessoas, né? Lembrando, os Gorosei, por exemplo, ficam bem de boa nessa situação aí. Mas achei curioso isso, tá ligado? Tipo, pode-se dizer que parte da treta aqui tá beneficiando os revolucionários por causa do próprio Win, né? Que tá matando aí os guardas sem querer. Ou querendo, né? Sei lá também o que se passa na cabeça desses malucos aí, né? De Marijoa. Bom, aí depois o Sabo e a Jorbone se separam e vida que segue, né? Aí a gente vai pra um dos pontos mais legais desse capítulo, na minha opinião, que é o Rei Cobra, cara. O Rei Cobra, mano, o cara é sagaz. É um político safado. O cara é tenso. Porque assim,
ele vai lá, né, pra falar com os Gorosei e tal, né? E, cara, ele começa a explicar a história, né, sobre como funciona, né, ou como deveria funcionar o esquema aqui dos Tenryubitos, né? Como é que se formou aí os Tenryubitos que a gente conhece hoje em dia, né? Que houve uma união, né, de 20 monarcas no passado, há 800 anos atrás, e essa galera aí se uniu e virou ali os Tenryubitos que a gente conhece. Algo interessante que ele comenta aqui é que essas pessoas acabaram deixando o governo dos seus países de origem para trás, né? E esses países tiveram que fazer uma espécie de limpa, né, histórica, né? Eles tiveram que dar um jeito de fazer com que como se esses líderes nunca tivessem pisado naqueles países, né? Como se o sistema dos Tenryubitos sempre existisse, o que eu acho bem curioso. Eu tô curioso pra saber como é que é a origem desse negócio, tipo, como é que funciona na prática, tá ligado? Os caras estavam criando um sistema mundial e os países de origem deles não podiam saber que eles vieram de lá, tá ligado? Bem louco. Bom, enfim. Mas acontece então que havia um temor de que um dos líderes poderia tentar se sobressair sobre os outros, né? Criasse ali algum tipo sei lá, de ditadura entre eles, né, e tal. Então eles criaram esse sistema aí do trono vazio, né, que é pra mostrar que tá todo mundo em pé de igualdade ali, né, dentre os líderes mundiais. E que, teoricamente, ninguém tá acima dos outros, né, tá todo mundo ali de boas, né. Só que tem algo aí, tem algo curioso nesse negócio aí, porque tá faltando a família Nefertari, né? Que a gente sabe que, pelo que a gente já conhece da história de One Piece, os Nefertari voltaram para Arabasta e continuaram lá reinando, né? No seu país de origem, né? Então eles não ficaram pra ser Tenryubitos, né? Beleza. E eu acho engraçado aqui que o Rei Cobra, ele fala assim, como se ele não tivesse sabendo de nada, né? Mas ao longo do capítulo a gente sabe que ele tem as informações. Ele tá jogando verde aqui para os Gorosei, né? Pra ver qual é a reação deles, o que eles têm a comentar sobre isso, né? E aí ele comenta aqui sobre uma personagem que ainda não tinha aparecido, até onde eu pesquisei, que é a Nefertari Lily, né? Que basicamente é a rainha da época lá, né? Quando se formou o governo mundial. E ela não ficou com os outros Tenryubitos. Reza a história que ela teria voltado para Arabasta. É até então que a gente conhece, né? Que o líder Nefertari da época voltou. Só que aí tem uma pegadinha. Por quê? Porque apesar dela ter voltado para Arabasta, como a história sugere, né? O Rei Cobra menciona que ela nunca voltou pro país dela, né? Isso é bem interessante, porque os Gorosei falam, tá, beleza, isso aconteceu, e daí, né? Tipo, eles nem entraram, nem quiseram entrar nessa parte, né? Tipo, eles podiam ter falado que ela não voltou pro país dela, o que aconteceu, pode ter que o navio tenha afundado, ou sei lá o que, tá ligado? Eles podiam ter mentido esse caô. Mas não, eles tentaram realmente esquivar muito da conversa, sabe? Isso já é algo grave, é algo realmente aí curioso de se comentar, tá? E aí quando o Rei Cobra lança a braba, né, que a Rainha Lily nunca chegou no país de origem, e que na verdade quem governou esse tempo todo os Nefertari na época foi o irmão mais novo da rainha, né, foi um outro Nefertari que acabou tendo que segurar o pepino lá no país. Aí o pessoal ali ficou numa situação já meio esquisita, né, porque pô, calma lá, meu patrão. Por que você tá tão questionador aqui com a gente, né? Meio perigoso isso que você tá fazendo, hein? Perigoso pra você, no caso, né? Seria perigoso ali para o próprio Rei Cobra, né? Pois é. Aí a gente tem aqui o Saturno, inclusive, né? Que ele comenta sobre que eles tentam esquivar de novo, né? Inclusive da pergunta, né? Eles tentam dar um migué de que, isso foi há muito tempo, não tá em registro sobre isso, a gente não sabe por quê, que ela nunca chegou no país de origem e tal. E nisso a gente tem uma imagem direta do In, ouvindo pelo Dendemushi, eu não sei aonde está esse Dendemushi, inclusive lá na sala dos Gorosei, não faço ideia. Mas enfim, o In, ele tá aqui, né, mexendo com as borboletinhas e tal, uns bichos ali. E perceba que até então, tá de boa. A entidade In, né, o ser In, tá de boa com isso, né. Pois é.
E o Rei Cobra, quando vê essa esquiva, de que, nós não sabemos nada, porque rolou há muito tempo, e pipipi, popopó, né? Aí o cara fica bolado. Aí o cara fica bolado, pô. E aí o que ele faz? Ele apela. Ele mete os D na história. Ele mete os D. E cara, os D estão envolvidos com esse caso do sumiço de uma Nefertari, de uma nobre mundial. É complicado, né? E o pessoal fica bem bolado, né? Dá pra ver a reação ali da maioria deles ali é bem negativa em relação a essa pergunta sobre os D que o Nefertari Cobra menciona, né? Pois é. E aí ele manda braba, né? De que ele tem uma carta que foi passada de geração em geração pela família Nefertari, né? E que tem algum relacionamento aí entre os D e essa Nefertari Lily, tá ligado? E infelizmente, né? A gente não tem acesso a essa informação porque o assunto muda completamente. Oda, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, Oda. Pô, aí é o meu coração, Oda. Como é que fica, né? É teste pra cardíaco isso daí, pô. Sacanagem. Mas bom, vocês já entenderam que tem alguma coisa aí, né? Sobre os D que o Oda meio que deu uma ocultada aqui nessa parte da história. Mas teoricamente a conversa continuou rolando sobre os D ali, né? Só que a gente não vê. Como telespectador a gente não percebe. Aí a gente vai pro caso da Shirahoshi, né? Shirahoshi que tava aí sendo presa, né, pelo Kuma, a mando do San Carlos, né? Pois é, e aí é interessante a reação aqui de alguns caras ali da nobreza menor, né? O que, pô, a galera tá vendo a Shirahoshi sendo capturada, ela tá pedindo socorro ali, né? A mina tá desesperada. E a reação dos malucos é correr, dizendo que não viram nada, né? Por que a galera faz isso? Porque, pô, se alguém tentar se meter nessa história aí de se meter com os Tenryobitos, vai ser apagado, né? Vai ser obliterado ali. Então é melhor não se meter, né? O pessoal simplesmente corre. E esse ato de covardia tem um preço, né? Mais pra frente, logo na sequência, inclusive, né? O Fukaboshi aparece ali, então, né? Bolado com a galera. Saiam daqui, seus covardes, né? E vai lá, então, tirar satisfação, porque os caras prenderam aí a irmãzinha do cara, né? Inclusive, o Fukaboshi é muito legal, cara. Eu gostaria de ver o Fukaboshi como um líder aí dos Homens-Peixe, mas acho que não vai rolar, não. Bom, aí ele vai lá tirar satisfação, né? Junto com os seus irmãos, inclusive, né? E aí o San Carlos pede para o Kuma atirar, né, neles. Só que eles esquivam, né, do ataque. E o tiro pega nos nobres lá atrás, né? Explode lá no meio dos caras. É muito bom, cara. A vida é bela. Às vezes a vida é muito bela. Bom, e aí então acaba que eles iam começar a tretar, né, fisicamente ali. Ia rolar uma baita treta. Só que nesse meio tempo entra mais alguns elementos nessa história que eu acho muito interessante. Primeiro a Rebeca com os Tontatas, que é bem interessante porque a Rebeca, ela não interage com ninguém nessa treta, tá ligado? Ela não interage com o San Carlos e tal. Só a Shirahoshi que percebe ali que a Rebeca tá ali presente, tá? E os Tontatas tem algo interessante aqui, porque os Tontatas eles podem atacar as pessoas e ninguém vê. Isso pode ser muito interessante porque acontece mais pra frente, tá? E tem um outro elemento nessa história também, que é o Sai e o Mirrosgard, né? O Sai, ele chega ali, né? O Mirrosgard permite que o Sai ataque, né? O San Carlos, isso é algo bem interessante, tá? E o Mirrosgard, ele impede que o Fukaboshi faça alguma coisa com o San Carlos, né? Isso é bem interessante, porque o San Carlos ele tenta matar o Mirrosgard com o Kuma, né? Tentando forçar o Kuma a atirar em outro Tenryobito. O Fukaboshi fica bolado, né? Tipo, cara, sai da minha frente, né? Olha o que o cara tá fazendo com a minha irmã, tem que fazer alguma coisa, né? Mas a jogada política do Mirrosgard aqui é genial, porque ele fala, olha, você não pode se meter com um Tenryobito porque vai dar merda, você vai condenar o seu país, né? Mas esses caras, né, como o Sai, eles são piratas. Eles podem assumir qualquer culpa, tá ligado? Eles seriam descartáveis, colocando de um jeito mais claro, né? Eles são descartáveis, basicamente, né? Então, eles não têm um país, por exemplo, né, pra carregar nos ombros. Então, deixa os caras fazer o trabalho, né? É mais ou menos essa parada. Então, assim, foi um ato muito inteligente do Mirrosgard aqui, tá ligado? Ele protege
os Homens-Peixe, pelo menos por enquanto, né? E, porque isso aqui pode decolar pra vários outros problemas no futuro, né? Mas, como o Fukaboshi não se meteu com o San Carlos, tá tudo bem. Ele não tretou fisicamente com o San Carlos, então tá tudo tranquilo, né? Agora, o Sai... a gente tem que falar aqui do Sai, né? Ele usa lá, né, aqueles golpes de broca do dragão e tal, no San Carlos, né? E o Léo acompanha ele. E aí fica um negócio interessante, porque assim... O Sai, é óbvio que o San Carlos ficou olhando ali o Sai descendo a pernada nele. Aliás, vale mencionar a impunidade, né? O cara sabia que não podia ser tocado, né? Por isso ele nem tentou sair da frente do golpe ali do Sai, né? Como é que ele não morreu, cara? Sério, ele tomou um golpe direto. Bizarro, né? Mas o engraçado é o Léo nessa história, né? Será que o San Carlos percebeu o Tontata ali? Que a principal vantagem do Tontata é essa, né? Que a maioria das pessoas não conseguem ver eles, né? Seria bem interessante se não desse bronca nenhuma pro Léo, mas pro Sai daria, né? Isso é bem interessante. Outra coisa também é que, assim, apesar do Mirrosgard ter comentado esse lance, né, de que os piratas não têm um país pra carregar e tal, o Léo tem a tribo Tontata, né? Que beleza, a galera tá viajando e tal com a frota Mugiwara e pá, mas tipo assim... será que não ficou nenhum Tontata lá em Dressrosa? Tipo, será que não seria motivo, caso, digamos, né, hipoteticamente que o San Carlos viu o Léo, será que ele não atacaria aquela ilhota adjacente a Dressrosa, onde fica a tribo Tontata? Me parece fazer bastante sentido, né? Se isso rolar, né, que eles fossem atacar lá, aí sim daria problema pra Rebeca e companhia, tá ligado? Mas eu acho que não vai rolar nada com a Rebeca não. Eu realmente tô achando que no Dressrosa vai sair limpo dessa história aí. O negócio vai ficar mesmo com a frota Mugiwara. Eu acho que o foco aqui é destacar que a frota Mugiwara vai bater cabeça com o governo mundial daqui pra frente, tá ligado? Por causa dessa treta, né? Aliás, depois de esmagar o San Carlos, né, ele ficou sanfonado, achei bem engraçado. Mas ele não morreu, né? Pelo que eu entendi aqui, ele não morreu de fato. Ele só foi esmagado e ficou engraçado, ficou sanfonado ali no chão. Mas, fora isso, tá tudo certo, né? E provavelmente vai ter aí Almirante, então, né, em alto mar, rivalizando com a frota Mugiwara. Lembrando que o que a gente viu aí dos almirantes, né, enfrentando os revolucionários, eles estavam se segurando ali, né? Mas vamos ver se em alto mar com a frota Mugiwara o que vai rolar, né? Porque, pô, mandar um Fugitora lá nos caras vai ser tenso. Será que a galera vai conseguir competir com ataques de meteoros lá do cara? Não sei. Vai ser bem louco. Bom, mas enfim, né? Aí tem outra coisa também interessante, que é o Morley, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre a Akuma no Mi do Morley especificamente. Eu tinha falado que essa Akuma no Mi permite que o usuário faça alguns movimentos muito furtivos, né? E que o Morley, ele aparece do nada. Tipo, as pessoas não conseguem perceber que ele tá abrindo caminho no chão, tá ligado? Ele passa de um jeito furtivo, ele não machuca o solo ao ponto de causar tremores, tá ligado? Intensos e coisas do tipo, enquanto ele tá abrindo o chão. E isso é louco, cara, porque ele aparece do nada embaixo do Kuma, salvando a pele de todo mundo, né? E, poxa vida, cara, isso é muito... Sério, você percebe como é insano isso daqui? O quão insano é isso daqui? O cara simplesmente pegou o Kuma de surpresa, tá ligado? Bizarro demais. E todo mundo ali, né? Os nobres se perguntam, caraca, como é que o gigante apareceu aqui e tal, né? Doideira. É muito repentina essa situação, tá ligado? É bem louco mesmo. Então o Morley fez a boa aí também, né? Enfim. E a situação então, né, fica desse jeito, né? Parece que a frota Mugiwara tá condenada, né? O governo mundial vai querer ir atrás dos caras, no mínimo aí, né? Não sei o que vai rolar com os Homens-Peixe. Pode ser que no futuro o San Carlos decida ir até a Ilha dos Homens-Peixe com um almirante da marinha também. Pode ser que role, ele vá lá atrás da Shira Rocha, fazer mais ou menos o que o Mirrosgard faz também, né? Se não me engano, no passado ele desceu lá pra Ilha dos Homens-Peixe pra pegar uma sereia que tinha fugido, algo assim, não foi? Algo mais ou menos assim, ele queria uma sereia nova, alguma coisa assim. Então é bem a cara assim, dos caras, né? Só que no caso aqui do San Carlos, eu não sei se ele sai vivo de lá não, hein? Eu acho que não rola se ele descer não. Mas bom, pode ser também um motivo do futuro aí também, né? Aquele vislumbre lá da Shirley, acho que assim, como é que é o nome que fala dela? É Shirai? Esqueci como é que fala o nome. Aquela vidente lá dos Homens-Peixe, né? Que ela viu o país pegando fogo, né?
E teoricamente a visão dela era só o que tava rolando lá no final da treta contra o Hold Jones. Mas pode ser, na verdade, que a Ilha dos Homens Peixes seja incendiado mesmo, né? Por causa de um Tenryubito que vá lá, como o San Carlos, por exemplo, né? E aí o Ruffy talvez voltando, né? Que eu tenho essa ideia de que talvez ele faça o caminho contrário em algum momento da história. Ele aparece lá na Ilha dos Homens Peixe e salve o dia, né? Do ataque aí de um Tenryubito e talvez até de um almirante da marinha lá. Seria algo bem legal aí de se ver, né? Bom, e aí a gente tem aqui também o final, né? Que também é outra jogada política, mais uma, né? A gente teve aqui o Rei Cobra, né? Lançando bots aqui contra os Gurosei várias vezes aqui. A gente teve essa parada do Mirror's Guard, né? Que foi muito inteligente, né? De impedir o Fukaboshi de atacar o San Carlos e deixar na conta lá pro Sai, né? E talvez pro Léo. E agora a gente tem aqui o In, né? Ou a In, não sei. Porque basicamente o que o In faz é aparecer na sala do trono vazio, né? Com o Rei Cobra presente, né? Ele ainda tava ali conversando provavelmente com os Gurosei, né? E de repente, eu falo assim, que ele tava conversando porque, pô, até o In sair do jardim e ir pra sala do trono, rolou um papo. Deve ter rolado um papo aí no meio tempo, né? E assim, o In chegou lá e falou Lily. Ele só falou o nome, Lily, acabou. Essa é a treta, né, do final do capítulo. E sentou no trono. Sentou gostoso, né? Sentou-se sem medo, inclusive, como tá na tradução aqui do capítulo, né? Sentou-se sem medo, pois é. Então, assim, o In sentou no trono na cara do Rei Cobra, né? Isso é, assim, é o suficiente pra você entender por quê, ainda mais com a informação lá dos guardas, né, no início do capítulo, por que o Rei Cobra morreu. Foi por causa disso, obviamente, né? Como é que o Sabo entra nessa história? Não sei, né? Talvez ele vá lá tentar proteger o Rei Cobra ou algo do tipo, né? Mas ainda assim o Rei Cobra acaba sendo alvejado. É possível. Agora esse lance da Lily e o In também, né? Que assim, era pra ter 20 nobres mundiais, né? 20 famílias, no caso aqui, de Tenryobitos. Só tem 19, porque a Nefertari voltou. Mas ela não voltou de verdade, né? Nunca chegou, pelo menos, no seu destino. E tem esse líder aí, o tal do In, que a gente não sabe desde quando está reinando, né? Aí no mundo, né? E assim, é possível que seja a própria Lily, o In? A gente tem que pegar um pouco do perfil, né? Porque o In, ele é uma figura esquisita, cara. Porque fisicamente ele parece alguém esguio, né? Que poderia ser a Nefertari. Porque ela é uma mulher fininha e tal, esbelta, né? Ela poderia se encaixar no perfil físico da silhueta do In. Funciona. Até certo ponto funciona. Só que a gente também viu algumas peculiaridades sobre o In, né? Que, por exemplo, ele pode aparentemente mudar de tamanho, por exemplo, né? Ele pode ali... a gente já viu os braços dele meio perto do chão, assim, segurando um jornal e tal. É um negócio meio esquisito. Então, das duas, uma. Ou ela tem um corpo diferente, talvez por efeito de alguma Akuma no Mi. Pode ser também uma tecnologia, porque ela é do século perdido, então a galera tinha lá uma certa tecnologia, né? Principalmente os inimigos que eles enfrentaram, e ela provavelmente teve acesso a essa tecnologia depois, né? Algumas tecnologias desse tipo aí. Talvez ela tenha... possa mudar de tamanho, subir e descer ali do corpo, não sei como é que funciona esse negócio. Pode ser que o corpo seja mecânico, e talvez só a consciência da Lily esteja ali dentro, né? Pode ser, então, também usando aí o conceito do século perdido. A gente também teria, deixa eu ver aqui, ela sob influência da fruta, né, da cirurgia perene lá, né, da Ope no Mi. Também é uma possibilidade, ela sofreu a operação e virou imortal. E sendo imortal, ela não envelhece, então ela pode reinar sobre o mundo o quanto ela quiser, tá ligado? Então, assim, tem todos esses pormenores aí pra gente entrar em discussão, sabe? É muito interessante esse final aqui, porque ele deixa aberto muita coisa sobre o In, sabe? Tem vários questionamentos aí sobre o In, a mudança de tamanho dele, sabe? Aonde que entra essa história da Lily com os D, se é a Lily ou não, né? Se o In passou pela cirurgia perene, a gente acredita que sim, né?
é possível, porque isso foi mencionado que é possível lá atrás, na obra. Então assim, sabe, tem muitas possibilidades. É muito legal, cara, esse capítulo é muito legal. Até pela questão política também acho muito interessante, tá? Mas enfim, é isso, né? Comenta aí o que vocês acharam do capítulo 1084 de One Piece. Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Ficando por aqui, valeu nerds, fui!